Bem, todo mundo sabe que o Sukuna é o vilão e o Gojo é o herói. Mas o que aconteceria se a gente revertesse isso? Bem, foi isso que eu tava pensando quando eu tava relaxando no sofazinho confortável. Ai, que delícia, viu? Então, caro espectador, essa é a dúvida que iremos tirar hoje. Bem, já que na história original nós não temos muita coisa, né, pra estar fazendo com isso, a gente vai ter que mudar um pouquinho da história de Jujutsu Kaisen. Só um pouquinho, confia. A gente vai ter que mudar quase a história inteira. Tô zoando. Mas a gente vai ter que mudar algumas coisas. Se Satoru Gojo fosse um vilão, o mundo de Jujutsu Kaisen enfrentaria um cenário apocalíptico instantâneo. Ele não seria apenas um antagonista comum. Ele seria uma força da natureza imparável, pois o equilíbrio do mundo já dependia dele para não colapsar. Além de que a humanidade do Japão estaria em perigo. E também o Yuji Itadori teria mais dificuldade de aprender algumas coisas. Mas eu acho que ele conseguiria aprender um pouco. Agora, se Sukuna fosse do bem, o Yuji Itadori teria uma vida normal. Mas, quando ele fosse comer o primeiro dedo, o Gojo ia chegar lá, não ia mudar muito a história. Só que ele ia perceber que o cara que tava junto com ele, que é o cara da minha foto de perfil, que eu acabei de esquecer o nome, tava junto lá com ele e os dois poderiam ser fortes no futuro. Então, já que Gojo tá meio entediado e não queria acabar com aquele mundo, ele decidiu deixar os dois ali por um tempo pra ver se eles ficariam fortes. Bem, agora os feiticeiros de Jujutsu tentariam ajudar o Yuji a pegar todos os dedos, já que o Gojo tá só fazendo o caos, né? Então, alguém teria lá que pegar os dedos. Então, o Gojo deixaria do mesmo jeito, pelo incrível que pareça. Então, mesmo se dizer, mas como assim? Como assim? Bem, vocês que tipo assim... como que eu posso dizer? Ele deixaria o Yuji Itadori pegar todos os dedos dos feiticeiros também, porque ele sabia que o Sukuna ele era forte. E também, eu acho que os vilões não iam fazer muito afeto nessa história, os vilões normal do Jujutsu Kaisen. Mas talvez eles fariam algum afeto, né? Bem, talvez Gojo matasse todos eles, já que ele sabe muito bem que essas maldições e os planos lá do cara, eles estariam contra o Yuji e tentando fazer ele atrapalhar a luta, né? Então, o cara solaria eles, só que tem um problema. Eles podem tentar usar aquele cubo lá. E se eles usarem aquele cubo, vai ser bem fácil, já que aquele cubo sela uma pessoa. E se as maldições e o cara não conseguissem pegar, eles tentariam pegar também o cubo pra, tipo, uma carta na manga. Se tudo der errado, daí joga lá. Depois de um tempo teria a batalha entre o Gojo e o Sukuna. Bem, talvez eles poderiam colocar lá no Megumi ou no Yuji. Mas eu acho que é mais provável o Yuji, já que senão tu tiraria o papel de personagem principal, né, da história, que a gente acompanha ele. Daí, quando eles fossem batalhar, teria um problema, já que o Gojo, ele não estaria dando a mínima pro Sukuna, só que o Sukuna ele tava muito forte. Junto com o Megumi, o Megumi logo em seguida já ia spawnar uma Horaga, e uma Horaga ia dar um tapão na cabeça dele e ele ia ficar ali. Gojo, achando muito divertido, decide ir pro fight de 2v1. Quando o fight começa, provavelmente ele ia tentar começar por uma Horaga. Já que ele tem 6 olhos, provavelmente ele ia saber da habilidade do Megumi, do Mahoraga, que ele pode se adaptar. Então ele tentaria matar uma Horaga rápido. Só que daí Yuji ia impedir ele de matar. Então, o Mahoraga também ia ficar dando vários golpes nele. Bem, no final, talvez uma Horaga morresse, mas não é muito problema, porque, né? Mas, tipo assim, o Gojo já estaria bem enfraquecido, só que o Itadori, que no caso era o Sukuna, ia também estar só um pouquinho. Então, bem, eles iam ficar batalhando por um tempo, e o Itadori
usava a sua última habilidade, o desmantelar. Depois de usar o desmantelar, nós percebemos que simplesmente o Gojo foi derrotado. Bem, pra ele nunca mais voltar... Mas tipo assim, quer dizer, esquece que eu acabei de falar. Mas pra ele nunca mais, tipo assim... na verdade iam enterrar ele, ou iam jogar ele em algum escondo por aí. Só que tem um problema. Eles sabem que ele pode usar energia reversa. Então eles ficariam com um pouquinho de medo, então colocariam ele no cubo. Só pra usar o cubo, já que não teria mais necessidade de usar aquele cubo lá. Então, Gojo, além de ter nenhuma chance de voltar, se ele sobrevivesse, ele enlouqueceria naquele cubo. Então, aqui a história termina. Então, eu considero isso como um final feliz, já que venceram do mal e também que Sukuna está do lado deles, então pode acabar com qualquer maldição de boa. Então, foi isso, eu acho. Basicamente, eu fiz uma teoria aqui, não uma das melhores teorias, porque é meu primeiro dia aqui no canal, fazendo esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa teoria ficou legal. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, já que esse vídeo deu um pouquinho de trabalhinho, vou ser sincero. Também, se você curtiu, já deixa aquele like lá, já hype o vídeo aí. Se você assistiu até aqui, já se inscreve, por favor, para dar uma fortalecida aqui no canal. E essa foi minha teoria, gente. Bem, achei ela até que bem simples, porque eu não mencionei algumas coisas. Eu só deixei pra explicar como o Gojo seria e como o Sukuna seria também. Sem muitos detalhes. E eu já foquei logo em seguida entre a batalha deles. Então, um forte abraço aí. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. E tchau!